Você acredita em milagres? Milagre existe? Hum? Se é que ele existe, como acontece um milagre? Um milagre é um ato sobrenatural de Deus, quando ele age fora das leis naturais que governam o mundo. Os milagres acontecem quando essa é a vontade do próprio Deus, para revelar o seu poder de maneira especial. Assim como Deus fez milagres nos tempos da Bíblia, ele tem poder para fazer milagres hoje em dia, muitas vezes chamados de atos extraordinários. Também há situações em que Deus usa as coisas naturais do mundo de maneira tão específica que só pode ter sido intervenção divina. Vamos falar sobre os atos sobrenaturais, que são impossíveis de acordo com as leis da natureza. Como reverter, por exemplo, uma doença irreversível, multiplicar comida ou até ressuscitar mortos. A Bíblia relata vários exemplos de grandes milagres realizados por Deus ao longo da história, através dos profetas, dos apóstolos e principalmente de Jesus. Deus fez maravilhas à vista de muitas pessoas. Os milagres serviam para mostrar o poder de Deus, livrar e abençoar as pessoas, confirmar a mensagem de profetas ou enviados de Deus, levar pessoas a crer no Evangelho. Pela própria definição, milagres não eram acontecimentos muito comuns, que aconteciam todos os dias, à torta e à direita. Em algumas épocas e com certas pessoas, aconteciam mais milagres, mas continuavam a ser eventos extraordinários e surpreendentes. Tem um detalhe: as pessoas da Bíblia que recebiam dons de cura e outros milagres não podiam usar esses dons em todas as situações. Por exemplo, o apóstolo Paulo curou muitos doentes, mas não foi curado de sua própria doença, nem curou as dores de estômago frequentes do seu amigo Timóteo. Você pode acompanhar em 2 Coríntios 12, 7 e 9 e 1 Timóteo 5, 2, 3. Todo milagre depende da vontade de Deus e não é vontade dos homens. Mas vem cá, será que os milagres acontecem ainda hoje? Sim, claro que sim. Milagres ainda acontecem nos dias atuais. O poder de Deus não mudou. Ele continua agindo de maneira sobrenatural no mundo de hoje, revelando sua glória à humanidade. Os milagres de Deus não se limitaram ao tempo em que a Bíblia estava sendo escrita. Jesus disse que alguns dos sinais que acompanhariam quem crê seriam milagres. Está em Marcos 16, verso 18. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. Quem disse? Foi Jesus. Além disso, o Novo Testamento dedica algum espaço a explicar como lidar com profecias e milagres de maneira ordenada, e glorifica a Deus e edifica as pessoas e a igreja. A única data limite para essas instruções é a segunda vinda de Cristo, no fim dos tempos. Está em 1 Coríntios 13, 8, 10, que diz assim: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Os milagres não são o mais importante do Evangelho. A mensagem central do Evangelho é a salvação do pecado, a reconciliação com Deus e a promessa de vida eterna através da fé em Jesus. Crer que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, que está sentado à direita de Deus Pai e que voltará. Querer ser cristão só para receber milagres é errado. A função dos milagres é confirmar a mensagem de salvação, atenção, e fortalecer a fé de algumas pessoas. O maior milagre de todos é a conversão de um pecador em santo. Como assim? Pelo poder de Jesus, porque na verdade somos todos pecadores buscando a santidade. A palavra diz: sede santos porque eu sou santo. Mas vem cá, tem método para receber milagre de Deus? O fator mais decisivo é a vontade de Deus. Mas preste bastante atenção. O milagre só pode acontecer quando Deus quer e determina. A vontade de Deus é sempre suprema
E não podemos obrigar Deus a fazer um milagre quando Ele não quer. Por isso, devemos sempre procurar a vontade de Deus em todas as coisas. Quando pedir alguma coisa ao Senhor, diga: Senhor, seja feita segundo a tua vontade. O próprio Cristo fez isso. Pai, afasta de mim esse cálice, mas se não for possível, que seja feita a tua vontade. Em Mateus 6, 9 e 10, a palavra diz: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Algumas pessoas recebem o dom de fazer milagres, mas isso não significa que somente essas pessoas poderão receber o milagre de Deus. Todos podemos orar pedindo um milagre específico. Tiago 5, 14 a 16 diz: entre vocês alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que esses orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Aliás, o pecado realmente é que causa a morte. Lembre-se de Adão e Eva, e a palavra continua: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Às vezes o milagre acontece logo, mas outras vezes precisamos ter paciência e continuar em oração, continuar clamando e pedindo. Ainda em outras situações, precisamos parar e confiar que Deus sabe o que está fazendo. Não existe uma fórmula mágica e cada um deve seguir a orientação do próprio Deus. Mesmo porque o nosso Deus não é Deus de mágica, e sim Deus de poder. E quando você não recebe um milagre, é sinal de falta de fé? Algumas vezes sim, outras vezes não. A Bíblia conta que em certa cidade Jesus não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade das pessoas. Está em Mateus 13, 57 e 58. Jesus não pôde fazer muitos milagres. A palavra diz assim: e ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Essas pessoas se recusaram a crer que ele era o Salvador prometido por Deus, e essa falta de fé teve consequências. Jesus também se recusou a fazer um milagre para os seus inimigos, que só queriam pô-lo à prova. Mas nem sempre a falta de milagre vem da falta de fé. Não se pode acusar um cristão de falta de fé quando não recebe o milagre que pediu. Muitas pessoas com a fé incrível ficam sem ver o milagre. Isso é porque nem sempre é da vontade de Deus conceder o milagre que foi pedido. A vontade de Deus é soberana. Para nós que não sabemos todas as coisas, pode parecer estranho ou até injusto, mas Deus sabe mais do que nós, muito mais. A palavra está em Isaías 55, versos 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Ele sabe quando o milagre precisa acontecer e quando não precisa. As leis naturais estabelecidas por Deus são a norma. O milagre é uma bênção muito especial, pelo qual devemos ser gratos. São a exceção à regra, que Deus usa como e quando quer. Com ou sem milagre, a verdadeira prova de fé é aceitar a vontade de Deus. Existe uma questão que muita gente questiona. O inimigo pode fazer milagres? Sim. O inimigo pode fazer alguns sinais milagrosos, mas são falsificações. Aliás, ele é o pai da mentira. Tudo o que ele faz é mentira. Servem para fazer as forças dele parecerem muito grandes e enganar as pessoas a se desviarem do próprio Deus. Está na palavra em Tessalonicenses 2, 9 e 10. A vinda desse perverso é segundo a ação do maligno, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitarem o amor, a verdade que os poderia salvar. Esteja atento.
A Bíblia nos avisa sobre falsos profetas e servos do maligno, que fazem milagres para nos enganar. Marcos 13:22. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas, para, se possível, enganar os eleitos. Embora apareçam às vezes incrivelmente poderosos, serão completamente destruídos por Deus. Não há força nenhuma que pode desafiar o poder de Deus. Oh, glória! Ele é invencível e castigará quem se entrega ao inimigo e ao pecado. O salário do pecado é a morte. É muito importante avaliar com cuidado os milagres e as profecias que vemos e ouvimos por aí, para não sermos enganados. Alguns critérios para distinguir o que vem de Deus e o que vem do maligno. A mensagem, atenção. O milagre leva pessoas a darem glória a Deus, dedicando suas vidas a servir Jesus. Se qualquer outra pessoa ou qualquer outra coisa recebe mais glória que Deus, toma cuidado. Atenção, você deve questionar. A vida de quem fez o milagre reflete serviço a Deus, sinceridade e amor ao próximo? Nenhum milagre vindo de Deus servirá para estabelecer um ensino novo, que não o que está na Bíblia. Se a mensagem contradiz a Bíblia, é mentira do inimigo. Como em tudo, devemos analisar todas as coisas, guardar o que é bom e nos afastar do mal. Está em 1 Tessalonicenses 5, 20 e 22. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Portanto, o inimigo faz sinais e maravilhas. Os milagres vêm de Deus. Só acontece o milagre que Deus quer. É segundo a vontade dele. Agora, os milagres acontecem até hoje. Agora está acontecendo o milagre. Creia. Creia e clame. Quando pedir um milagre, peça segundo a vontade do próprio Deus. Senhor, faça isso por mim. Segundo a tua vontade. Que a paz de Cristo esteja com você, que o amor dele também esteja na sua vida. A paz que excede a toda a compreensão humana no seu coração, na sua alma, no seu pensamento, no seu ser. Paz, muita paz.